Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaço, estou com mais comparativo. O comparativo de hoje é entre Xperia M5, smartphone bem recente que a Sony lançou no final do ano passado no Brasil, contra Moto X de segunda geração. Os dois aparelhos são não tão distantes como podem parecer e tem uma diferença grande em preço. Começando pelo design, você tem uma diferença bem grande. A Sony trabalha tradicionalmente com uma linha um pouco mais quadrada. Você pode ver que ela tem linhas mais retas, um olhar mais quadradão, enquanto a Motorola usava uma linha mais arredondada. Tem que ver se a Lenovo vai continuar com isso, mas a Motorola trabalha com uma linha um pouco mais arredondada. Isso pode ser visível principalmente na parte traseira, onde você vê que o Xperia M5, né, M4, é totalmente reto na traseira contra uma traseira que encaixa um pouco melhor na mão aqui com o Moto X de segunda geração. Os dois aparelhos têm a entrada para fone de ouvido na parte de cima. O Moto X tem também a entrada para o chip da operadora. Do lado de cá você tem botão de liga-desliga e controle de volume nos dois lados. Muda apenas a forma e a posição desses botões. E o Xperia M5 ainda tem o botão de câmera, algo que não existe no aparelho da Motorola. Você tem aqui a entrada micro USB dos dois lados e o Xperia M5 tem o alto-falante aqui embaixo também. Você tem aqui do lado a entrada para cartão micro SD, algo que o Moto X não tem, e a entrada para os dois chips da operadora. O Moto X é apenas um chip apenas. Na parte traseira você tem a traseira em vidro no aparelho da Sony, contra uma traseira em plástico, mas pode ser de couro ou bambu no Moto X segunda geração. Flash nas laterais, aqui tem NFC, esse cara também tem NFC, mas não está dizendo onde fica a antena. A bateria dos dois aparelhos é diferente, você tem 2.300 mAh no Moto X contra 2.600 mAh no Xperia M5. O Moto X tem uma autonomia pior, é basicamente um dia, um pouquinho menos que isso, de autonomia contra um dia e meio que você vai conseguir com o seu Xperia M5 com apenas uma carga. Isso por conta de gerenciamento de energia e de como o processador trabalha, que é um pouco diferente do aparelho da Motorola. Na parte da frente você tem áudio, não é estéreo, você tem um áudio mono aqui no smartphone da Motorola. Câmera frontal que é bem diferente, são apenas 2 megapixels no lado do Moto X contra 13 do lado do Xperia M5, com uma angular muito maior e também uma lente muito maior. E por mais que possa parecer, esses dois alto-falantes não reproduzem áudio estéreo. O áudio sai aqui por baixo e aqui na parte de cima fica apenas o áudio da chamada. Ligando os dois dispositivos, tem aqui uma interface bastante diferente. A Motorola trabalha com uma interface muito próxima do que o Google criou para a linha Nexus. Isso faz o dispositivo um pouco mais limpo do que a interface que a Sony utiliza em todos os seus aparelhos. A tela dos dois aparelhos é uma tela diferente. Você tem IPS LCD do lado do Xperia M5 contra AMOLED no lado do Moto X. Os dois aparelhos trabalham com 5 polegadas e pouco, mas o Moto X trabalha com 5.2 polegadas. Ele tem uma resolução que é a mesma do Xperia M5, ou seja, os dois trabalham com resolução Full HD. Isso faz os dois aparelhos com uma densidade muito próxima, são 441 pixels por polegada no Xperia M5 contra 424 no lado da Motorola. Praia. Veja aqui algumas imagens. Então tem aqui exatamente as mesmas imagens. E você pode ver que a definição de cores dos dois dispositivos é muito semelhante, mas as cores tendem a ficar um pouco mais azuladas, mais frias no Xperia M5, enquanto elas ficam um pouco mais intensas, mais fortes no lado do AMOLED. O ângulo de visão é um pouquinho superior do lado do AMOLED, você pode ver que se enxerga com mais clareza, com um ângulo um pouco maior, mas a diferença é muito pequena, não resulta em uma diferença visível durante o dia. Fechar todos os aplicativos e do lado de hardware você tem aqui uma diferença grande de chipset. Você trabalha com o Snapdragon 801 rodando 4 núcleos a 2.46 GHz no Moto X contra um MediaTek MT6795 rodando 8 núcleos a 1.95 GHz. A grande vantagem do aparelho do chipset da MediaTek é que você pode desligar todos os núcleos e deixar apenas o núcleo simples para poder trabalhar apenas com o que está sendo exibido e nada mais. Se você mexer um pouquinho aqui, você pode ver que ele liga um outro núcleo, aumenta a velocidade, mas viu que não vai fazer nada mais e baixa a velocidade novamente com apenas um núcleo rodando a 400 MHz.
Se você somar todos os núcleos rodando ao mesmo tempo, que não podem ser desligados de forma assíncrona, o Moto X acaba gastando muito mais energia do que o M5 para as mesmas coisas. Você tem uma GPU Adreno 330 contra uma PowerVR G 6200. Em memória RAM, os dois, você trabalha com 2 GB do lado do Moto X contra 3 GB do lado do Xperia M5. E nesse modelo aqui, 32 GB de memória interna contra 16 GB. Só que a grande vantagem é que nos 16 GB você pode trabalhar com um microSD de até 200 GB, que é para poder colocar mais músicas e fotos. Infelizmente, aplicativos não podem ser instalados dessa forma. Para mostrar a diferença de desempenho dos dois aparelhos, eu vou fechar todos os aplicativos aqui, todos fechados novamente, e garantir que todos estão atualizados nas versões mais recentes disponíveis. Vou abrir aqui o Google Play Store e mostrar que não tem nenhuma atualização a ser feita, ou seja, todos estão devidamente atualizados. E abrir o Facebook em 3, 2, 1. Os dois abriram basicamente ao mesmo tempo. Twitter em 3, 2, 1. Moto X abriu bem antes. Instagram em 3, 2, 1. Moto X agora abriu um pouquinho depois, mas a diferença foi muito pequena. E fechar todos os aplicativos para definir em números qual que é a diferença de desempenho dos dois dispositivos pelo AnTuTu. No lado de comunicações, você encontra o Wi-Fi 802.11 nos padrões ABGN no Xperia M5 e adiciona o padrão AC no Moto X de segunda geração. O Moto X segunda geração trabalha com Dual Band, DLNA e Hotspot, e o M5 trabalha com Dual Band, DLNA e Hotspot também, com adição de Wi-Fi Direct. O M5 trabalha com Bluetooth 4.1, com HDSP e aptX com adição de LE, e você tem o Bluetooth 4.0 no Moto X com HDSP, EDR e LE. Os dois trabalham com GPS, AGPS e GLONASS, NFC e microSD 2.0 com a possibilidade de USB Host, só que é USB Host apenas para o aparelho da Motorola. Apenas o Xperia M5 trabalha com rádio FM, não há rádio FM no Moto X. Os dois trabalham com 3G Quadriband e 4G funcionando em todas as operadoras brasileiras, só que apenas o Xperia M5 tem a opção de usar 2 chips ao mesmo tempo. Isso o Moto X não permite e é apenas um chip por vez. Se isso é uma vantagem para você, Moto X é um grande campeão por aqui. E finalizando com 54.884 pontos no lado do Moto X contra 41.650 pontos do lado do Xperia M5. E agora medindo em um dos games mais pesados disponíveis hoje para o Android, que é o Real Racing 3. O Moto X já jogou para dentro do jogo, o Xperia M5 vem vindo logo depois. Lembrando que tem chipset diferente, quantidade de memória RAM inferior no Moto X, mas mesmo assim ele conseguiu abrir muito antes o Real Racing 3. E carregou também a pista de forma mais veloz do que o aparelho da Sony. E há uma clara diferença no desempenho em taxa de quadros por segundo, só que essa taxa de quadros não é tão diferente assim. Mas no Moto X, segunda geração, ele está um pouquinho melhor, uma fluidez um pouco melhor, agora dá igual, porque tem, enfim, ralou no muro e tem menos carros na pista. Agora eu vou mostrar se esse 1 GB de memória RAM extra que tem no Xperia M5 faz diferença, mantendo o Real Racing 3 aberto, com o AnTuTu ali no fundo. Se eu quiser voltar a jogar, é só voltar no multitask e volta exatamente ao mesmo ponto. Abrir o Facebook para ver qual dos dois vai conseguir manter tudo carregado perfeitamente. Twitter abriu mais rápido ali no Moto X. Instagram, novamente. Voltar para o Facebook, que
continua carregado para o Twitter. O Twitter está aqui, continua lá devidamente carregado. E voltar pro Antutu, no resultado que ele conseguiu. E voltar aqui pro jogo, pro Hell Racing 3. E ambos voltam exatamente ao mesmo ponto, sem nenhum engasgo, ou seja, 1 GB de memória RAM em multitask não faz muita diferença. Você pode ver que eu tenho uma grande quantidade de aplicativos abertos, sendo que um deles é um jogo, e isso influencia muito no desempenho, porque o jogo é bem pesado, sempre é uma forma bem difícil de lidar com memória RAM do que com outras partes do aparelho. Na parte de câmera você tem uma diferença muito grande de interface nos dois aparelhos. Pode ver que o Moto X abriu bem antes o aplicativo da câmera. O aplicativo que controla a câmera no Moto X ele é bem simples, tem pouquíssimas funções extras. Já o aparelho da Sony tem uma série de funções, até o controle manual, algo que não é possível aqui no aparelho da Motorola. E tem a grande diferença, que é a qualidade de câmera frontal. Você pode ver primeiro que ele tem um ângulo bem maior aqui no Xperia 5 do que você tem no Moto X. O Moto X tem apenas 2 megapixels contra 13 megapixels no Xperia 5. Selfies sempre sairão melhor no Xperia 5, mais qualidade, mais detalhe e um número maior de amigos na mesma foto, porque a lente tem um angular maior do que você encontra no aparelho da Motorola. Na câmera traseira, o M5 tira fotos com melhor qualidade do que você encontra no Moto X, e principalmente em fotos noturnas. Para ver fotos tiradas tanto com o Xperia 5 como com o Moto X, é só clicar no link da descrição desse vídeo. Lá tem um link para cada review de cada dispositivo, e nesse review você consegue ver fotos tiradas tanto com o smartphone da Sony como com o smartphone da Motorola. Em extras você tem um Android muito mais recente do lado do Moto X. A Motorola trabalha com uma versão, primeiro, que ela é mais pura do Android, ele é mais próxima do Nexus, e segundo, que ela recebe atualizações com muito mais velocidade. Então eu estou com o Android 6.0 no aparelho da Motorola contra apenas 5.0 no aparelho da Sony, ou seja, o smartphone, o Xperia M5 está desatualizado, já está obsoleto quando você pensa na versão do sistema operacional do que você tem no aparelho da Motorola. Por outro lado, você tem um número de recursos muito maior já pré-instalado no aparelho da Sony, como por exemplo, você tem a possibilidade de abrir pequenas janelinhas com algum conteúdo enquanto você faz outra coisa aqui no fundo. No aparelho da Motorola de fábrica não é possível fazer isso. Dá para fechar todos os aplicativos ao mesmo tempo, algo que o Motorola não permite. E você tem também, por exemplo, aplicativos melhorados para fotos, vídeos e para música, algo que não há nenhum aplicativo extra colocado para essa função no aparelho da Motorola. Ou seja, para funções embarcadas de fábrica, o Xperia M5 é melhor, mas para o Android mais limpo, com mais espaço sobrando por conta de uma interface quase que crua e com uma atualização muito mais veloz, o Moto X é um campeão. Você vê que a diferença dos dois não é lá tão grande assim. Os dois têm um desempenho muito próximo. A vantagem do Moto X é que ele tem o dobro de memória interna, mas tem um micro SD do lado de cá, e no custo-benefício a coisa muda bastante. O Moto X pode ser encontrado por mais ou menos R$ 1.195, que é o preço mais bacaninha que a gente consegue encontrar dele, contra R$ 2.124 para o Xperia M5. É possível comprar quase que 2 Moto X com o dinheiro que você vai gastar no Xperia M5. E as vantagens do Xperia M5, por ser mais recente, por ter mais recursos de fábrica, não justificam ele custar 2 vezes o valor do Moto X. Então, se você tem a grana, mais ou menos R$ 1.500, dá para sair com o Moto X na mão e ainda levar uma capinha de brinde, algo que você não vai conseguir fazer com o Xperia M5. Ele vai ficar na loja e você vai sair com apenas o dinheiro na mão. Para saber mais detalhes sobre cada um dos dispositivos, para saber a resenha de cada um deles, uma tabela comparativa completa entre Xperia M5 e Moto X, é só clicar no link da descrição desse vídeo e acompanhar o conteúdo em texto no tudocelular.com. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.